você captar lá depois na... Começando. Craquete. Tá valendo? Bate a craquete. Então vamos embora. Olá, você que acompanha o canal Ideal, nós estamos começando mais um podcast, o nosso Pode Falar, e hoje com uma convidada super especial, a Elisângela Reis, que está aqui para a gente falar sobre terapias espirituais, sistêmicas. Como diria o meu amigo João, hoje a gente vai sair daqui mais tranquilo, relaxado. E tal. E quem quer entender um pouquinho mais desse assunto vai ter a oportunidade, porque é muito conteúdo a respeito dessa área também. Elisângela, seja bem-vinda aqui ao canal Ideal, um prazer receber você aqui. Muito obrigada, é um prazer também estar aqui e poder falar um pouquinho mais para o público, né, para o pessoal entender essas questões de terapias espirituais, sistêmicas, que muitas pessoas ainda têm muito mito em relação a essas questões, né? Com certeza. Agora, passou-se a falar mais sobre o assunto, a verdade é essa, né? Recentemente, principalmente a constelação familiar, por exemplo, que eu sei que é algo que você trabalha, ela se tornou um pouco mais popular, ela ganhou bastante força. Para quem ainda não conhece, como funciona a constelação familiar? A constelação familiar, quem criou ela foi Bert Hellinger, então um alemão. Então ele foi padre, ele teve vários processos, então ele acreditava que tudo tinha um fundamento, que tudo originava do nosso sistema familiar. Então ele começou a observar várias pessoas, vários casos, e começou a traduzir isso, né? A escrever sobre isso. E hoje a gente utiliza muitas constelações familiares para diversos assuntos. A constelação familiar é baseada num campo morfogenético, que a gente chama, né? Que nada mais é que um campo de energia, onde a gente olha para as questões da nossa família. Então, a gente carrega, além de padrões genéticos, né? A gente carrega também os padrões sistêmicos da nossa família. Então, tudo o que aconteceu lá com os nossos ancestrais, automaticamente a gente vai carregar isso no nosso sistema. É como se fosse a questão de defesa, né? Então, assim, quando a gente olha como é que as pessoas aprenderam a caçar, né? Então, isso vem de muito tempo. Então, como é que hoje eu sei fazer tal coisa? Então, a gente, às vezes, tanto carrega as coisas boas quanto as coisas ruins. Agora, eu conheço superficialmente, ainda não participei, né? Não tive uma consulta, mas pelo que eu sei, existem a questão dos bonecos. Explica pra gente na prática como funciona essa questão. Sim. A gente não chama de bonecos. É o leigo. Não, mas isso é legal porque as pessoas conseguem entender, né? Porque são âncoras. E a gente não precisa utilizar bonecos. A gente pode utilizar qualquer coisa como âncora. Podem ser objetos. Então, assim, podem ser objetos, podem ser animais, podem ser pessoas, podem ser folhas. Então, a gente não tem porque assim, tem que usar boneco, tem que ser dessa forma. Literalmente não tem que nada. É só para representar mesmo. Exatamente. Seria um objeto vinculado à pessoa, de repente? Ou a gente, a gente trabalha com energia, a gente faz, né, todo o centramento, e esse campo morfogenético, cada âncora que a gente coloca, ele vai agir conforme a gente sente. Então, assim, não acontece nada de mágica, nada mirabolante, nada espiritual, mas é o sentir do nosso corpo. É quando a gente consegue estar atento ao que a gente está sentindo. É como o meu corpo reage àquele determinado movimento que a âncora, quem é o constelador que fez aquele movimento com a âncora. Ou quando são as pessoas, o sentimento dos nossos ancestrais também, aí as pessoas vão agir conforme isso. E é bem legal também com animais. Legal. Eu já participei de constelação com animais, com cavalos, e é muito interessante, porque eu digo, se alguém tem algum receio de achar que é algo inventado, ou quando é com pessoas que as pessoas estão manipulando, ou que o constelador está manipulando as âncoras, os animais não têm, né? Então, assim, teoricamente, eles são irracionais. Então, como eles agem, o que está acontecendo ali, como eles respondem ao campo morfogenético, é muito interessante. E aí, no caso, a pessoa, ela coloca, digamos, a concentração, a energia ali naquele momento para fazer essa conexão, para que realmente... Exatamente. Então, assim, tem uns passo a passos, né? O constelador vai conduzindo, né? Quem está sendo constelado, para ele prestar atenção, estar ciente no próprio corpo, faz o centramento. O centramento é como se fosse uma meditação, onde a gente volta para a gente mesmo, a gente consegue perceber tudo o que está acontecendo no nosso corpo. É a respiração consciente,
mente. E quando são as âncoras, né? Quando a gente fala os bonecos ali, né? Quando são essas âncoras, o movimento mostra algumas coisas pra gente, né? E o constelador, ele fica muito atento ao corpo dele também, o que ele está sentindo. Porque como a gente aprende a ler a energia, né? A observar essa energia, a gente consegue traduzir um pouco disso pro constelado. Olha só. Legal. E pra ti também é um trabalho bem interessante pra se conectar com a pessoa também? Muito, muito. Eu digo que a gente conhece, a gente não vê a pessoa, a gente vê a alma da pessoa. A constelação, ela não trabalha com o racional, ela trabalha para onde a sua alma está olhando, não para onde você está olhando, porque assim, eu digo, a gente é muito mental, né? Então, assim, às vezes eu, na minha mente, por exemplo, quando eu quero decidir em 2 empregos, né? Na constelação, eu posso colocar isso num exercício sistêmico, numa constelação. As 2 opções que eu tenho. Se eu mente, né? Eu, Elisângela, na mente, eu quero ir para determinado local, eu vou olhar, eu vou tentar fazer com que isso aconteça para eu ir para aquele local. Mas a minha alma, às vezes, é o outro local. Certo. Então, o constelador ele tem que estar muito atento a esses movimentos, porque às vezes o constelado diga, eu não senti nada, mas quando você fez o movimento, ele fez... Certo. Ele sentiu aquele alívio. Então, isso são sinais que a gente vai aprendendo a notar e sentir na gente mesmo, né? O que está acontecendo. É que aí acaba sendo uma coisa muito mais verdadeira. Exatamente. Né? Esse é o ponto, porque às vezes, você como você falou, no discurso você leva para um caminho, Sim. mas aí nesse caso não seria o subconsciente, eu acho. Subconsciente poderia ser. Aí. Agora eu vou cheio de dedo, porque eu já falei para ela antes de começar, eu disse assim, se a gente falar alguma besteira aqui, já corrige, tu né? pode corrigir. Pronto, deu 1 minuto e eu já tava falando besteira. Não, aqui. acho que deu 45 segundos. 45 segundos. Bom, mas tudo bem. Normal, mas é um novo recorde, né? Geralmente eu demoro um pouquinho mais pra dar uma bola fora. Mas vamos tocar o assunto agora. Vamos pra você não errar mais agora. Vamos ouvir mais ela. Claro. Gostaria de perguntar se tem... Claro que você não precisa nem citar nomes e tal, mas teve algum trabalho pra ti que foi o mais marcante, assim, que tu... Poxa, mudei a vida dessa pessoa. Essa pessoa disse pra você que mudou a vida dela? Tem alguns, assim. Mas eu digo que a gente nota uma maior mudança quando a pessoa ela vem por um processo, né? E não através de uma sessão. Então, assim, eu tenho alguns clientes que passaram por processos, né? Então, assim, eu digo o acompanhamento terapêutico é quando a gente engloba tudo isso. A gente olha tanto para o lado espiritual, a gente olha para o lado energético, a gente olha para o mental, emocional e para as constelações, para o sistema familiar. Então, eu digo, são essas transformações, acho que mais me tocam. Então, é quando a pessoa, por exemplo, eu tenho uma cliente que, até se ela escutar, tá tudo certo, porque ela sabe, mas eu não cito nomes, porque eu acho que isso é muito particular, claro, né? Mesmo eu nem peço autorização, porque eu não uso depoimentos com nomes, nem com fotos, nem nada, porque eu digo, isso é a vida da pessoa, né? Eu não tenho que usar a vida dela para me promover. Mas, quando ela me procurou porque ela estava numa depressão profunda e ela não levantava da cama. Nossa. E a gente começou um processo e passou uma semana, ela me mandou uma mensagem bem assim, isso eu falo que é uma coisa que eu nunca esqueço. Você pode até achar que é pouco, mas hoje eu consegui levantar do sofá e arrumar o meu guarda-roupa. Nossa, muito forte isso. Então assim, eu digo que... E aí a gente já tá quase 1 ano, assim, que agora a cada pouco ela vem fazer alguma coisa, porque ela disse que transforma muito a vida dela. Então ela deixou uma empresa que estava fechando e falindo, ela ressurgiu a empresa, ela ganhou alguns milhões com a empresa, então assim, hoje é outra pessoa. Tanto é que a gente conversa, a gente fala assim, nossa, nem parece mais a mesma pessoa de 1 ano atrás. Então, ela fala que depois do processo, que ela aprendeu a se conhecer. Ela conseguiu transformar a vida dela. Então, assim, ela conseguiu aumentar os ganhos financeiros, melhorou a questão de relacionamento. Então, assim, ela saiu de um relacionamento abusivo, que ela conseguiu reconhecer que era abusivo. E tá super bem. Eu digo, toda vez que eu converso com ela, eu sempre me admiro, porque ela tá super bem. Então, legal. Agora, essa questão que você tocou do autoconhecimento, a pessoa realmente olhar para dentro, esse é o maior desafio, né? Ninguém quer, né? Todo mundo quer, apontar o dedinho, né? Fulano que tá errado, ciclano que tá errado. Mas e o que eu tô ressoando com o que ciclano, beltrano fez de errado, né? Então, quando eu me conheço, quando o autoconhecimento, eu digo que as pessoas acham até clichê já, né? A questão do autoconhecimento, mas não é.
quanto mais eu me conheço, mais eu sei tomar atitudes e prever as consequências. Se eu me conheço, então assim, eu sei que se eu levar uma fechada no trânsito, eu fico louca. Mas eu também fecho a janela e fico quieta. Porque se eu ressoar com a mal educação do outro, eu estou sendo mal educada. Então, quando a gente passa a se conhecer, a gente conhece as nossas dores, os nossos defeitos, que é aí onde as pessoas desistem. Porque reconhecer que você tem defeitos é muito difícil. Reconhecer que você é o errado da situação é mais difícil ainda. E assumir que você está fazendo errado, nem se fala. Você já teve algum aquariano que admitiu que estava ali nessas horas assistindo? Tá se coçando lá já. Se coçando lá, tio. O cara, quando é aquariano, ele sempre tem que arrumar um argumento para justificar. Para lá no final, talvez ele diz, não, tá bom, realmente eu tava errado nessa situação. Mas é justamente em função disso, esse desafio, né? De muitas vezes, claro, a gente brinca com a questão do signo, não é? Eu também, eu sou Ariana, Lua em Áries e tem mais não sei o que lá em Áries. Intensificado tudo em Áries. Em Áries, inclusive então tem até, aproveitando essa questão, né? Tem aquelas pessoas também que acham que tem o autoconhecimento e não tem, né? Então também tem essa parte que precisa ser trabalhada, né? Exatamente, porque tem pessoas que acham que se conhecem, mas elas usam isso, eu me conheço, mas você tá errado. Porque eu não tô errada, entendeu? Eu digo que é literalmente aquele esteio que a gente tem, sabe? E eu digo, a gente vai passar a vida inteira e não vai se conhecer totalmente. Porque sempre a gente vai ter novos desafios, novos conhecimentos. Porque se você não tiver mais nada para saber nessa vida, acabou também, né? Então, você sempre vai ter que aprender a lidar com uma situação nova. Então, como é que você reage a essa situação nova? Então, quando você se conhece, por exemplo, você tem uma crise de ansiedade. Todo mundo vai ter ansiedade. A ansiedade é bom em todos os sentidos, porque eu digo, só o excesso dela é ruim. Mas você tá ansioso é porque você tá pensando na frente, né? Você não tá aqui, tá tudo certo, tudo zen, namastê. Não é assim. Então, se você se conhece, você sabe o que vai acontecer futuramente. Então, se você tem uma crise de ansiedade, você sabe voltar muito mais rapidamente. Essa é a questão, né? E o desafio realmente é muito grande. E esse processo, esse trabalho que você faz é muito voltado a isso e, obviamente, tem que ter a colaboração da pessoa. Porque você deve ter aqueles casos em que a pessoa já chega, vim aqui porque a minha esposa pediu, que alguém indicou e tal, mas sei lá, né? Sei lá, eu acho que... Fica duvidando, né? Duvidando vai fazendo. E tal. Sim, e eu recebo isso toda semana. As pessoas acham que não, que as pessoas vêm pra terapia porque querem se transformar. Não, porque quando você cutuca o dedo na ferida, uma boa parte sai fora, porque não está pronta para olhar para isso, sabe? E essa questão de as pessoas, porque eu vim porque a minha homem principalmente, né? Porque minha esposa mandou. Sobrou para nós. É fato. É fato. E eu não atendo. Eu digo, quando você já faz a entrevista, já filtra. Sim, porque se eu digo, quando você quiser vir, porque eu tento entender o porquê que a pessoa quer alguma coisa, né? Certo. Quer por exemplo, ela quer uma apometria, quer uma constelação, por que ela quer? Não, porque a minha esposa falou que eu preciso. Tá, mas você acha que você precisa? Não, então por que você vai vir? Você vai gastar o seu dinheiro e meu tempo. As duas coisas. Transparência. Transparência, porque não vai mudar nada pra você. Porque se você não quiser o processo... Sim. Você pode estudar 1 ano que você não vai mudar. Sim. Então, quando você vem por você, tudo bem. E esse tipo de pessoa também pode prejudicar o teu trabalho, né? Sim, porque daí diz que a Elisângela não resolveu o meu problema. E assim, eu não resolvo problemas. É isso, é a pessoa. É isso, é sobre isso, sabe? Que as pessoas acham que ir pra terapia é sair de lá com os problemas resolvidos. Não, você vai pra terapia pra saber exatamente quais são os teus problemas. E como que você vai fazer para resolver? Mas quem resolve é você. Não sou eu. Não adianta querer um milagre, né? Milagre, sim. Não, seria maravilhoso, né? Se fosse, uma vez por mês eu vou lá, ou a cada 15 dias, eu troco uma ideia e aí os problemas automaticamente eles vão, sem eu mudar zero da minha postura. Não, seria ótimo, né? Seria. Se conseguisse isso, seria excelente. Mas na verdade é isso. Você acaba saindo com uma cartilha, entre aspas, uma listinha de coisas que você precisa fazer e que você vai acabar identificando. Que esse é o grande ponto, né? Sim, é quando você passa a reconhecer que você tem o poder de mudar as coisas, que ninguém tem. Então, assim, a terapia, uma constelação, uma apometria, ela vai te mostrar um caminho.
É isso que elas vão fazer, te mostrar um caminho. Agora, se você quer seguir por ele, aí é por você. Então, se você não vai, ninguém vai mudar para você o processo. Eu falo que as pessoas, por exemplo, você está no trabalho, você quer um aumento, você tem que fazer um estudo, fazer um curso, mudar alguma coisa, se dedicar para você ter um aumento. Não é simplesmente não vou trabalhar, nunca vou chegar no horário, vou faltar a semana inteira, mas eu quero um aumento. Primeiro me paguem mais, depois daí eu Isso trabalho aí, mais. isso Eu já aí. ouvi esse discurso aí. Não, primeiro tem que me pagar mais, depois eu faço mais. Não foi de mim, não foi de mim. Não, Que o João não faz essa. Maria também não, então tá tudo certo. É que as pessoas querem esse imediatismo, né? Tu falou da apometria. Fala um pouquinho mais sobre esse tema também. A apometria, ela é uma técnica de limpeza energética e espiritual. Então, na apometria, a gente limpa os pilares que nos move, né? O mental, o emocional, o energético e o espiritual. Então, através desses pilares, a gente faz um diagnóstico, que a gente diz, né? Então, a gente geralmente traz um tema central para que área da minha vida eu quero olhar, né? Às vezes o relacionamento, às vezes um trabalho profissional, a relação com o dinheiro, alguma coisa específica. E a gente faz através da radiestesia. A radiestesia é o uso do pêndulo, então a gente faz através da radiestesia esse diagnóstico e faz os comandos de limpeza. Então, é trabalhado como egrégora espiritual. Então, a primeira apometria, quem desenvolveu foi um médico que chamava de hipnoapometria, né, Dr. Lacerda. E hoje em dia veio várias transformações da técnica, né? Eu digo, as pessoas vão melhorando, vão mudando, vão adaptando. Então, a apometria ela é muito trabalhada também em alguns centros espíritas, que a gente conhece geralmente, que é a apometria de ancoragem. Mas eu não trabalho com a apometria de ancoragem, eu trabalho com a apometria quântica. Então, que é através da radiestesia, a gente faz esse diagnóstico e faz essa limpeza. Então, assim, tem muitas coisas na vida que está atrelada ao campo espiritual, por mais que as pessoas neguem, né? Então, nós somos corpo, mente e espírito. E muitas coisas estão nesse campo, no campo energético, porque tudo é energia, né? A mesa é energia, o copo é energia, o microfone é energia, nós somos energia. Então, nós reagimos ao meio, que também é energético. Então, a apometria, ela faz esse realinhamento energético. Então, eu falo que as pessoas, quando saem da apometria, elas saem mais leves. Então, tira aquela carga que não precisa carregar, aquilo que não é dela, que ela está carregando por N motivos, né? Porque a gente encontrou com uma pessoa que não está bem, porque a gente brigou com alguém, porque tem alguém doente na nossa família, a gente está carregando todo esse peso. Então, a gente faz essa limpeza energética, através de comandos espirituais. Essa parte de energia, até nós conversávamos sobre isso antes de começar a gravação, é algo que divide opiniões, né? Para muitas pessoas não existe, né? Isso não tem nada a ver, porque se eu não tocar, se eu não conseguir visualizar, se eu não enxergar, é porque não existe. E na verdade a gente tem muitos exemplos, né? Acaba sendo, você com certeza vivencia isso o tempo todo, mas que a gente consegue realmente comprovar, né? Que de fato existe. Fala um pouco também sobre isso. A física quântica, né? Ela prova sobre a energia, né? Que um elétron ele pode se mudar e eles perderem esse elétron de local. Então, assim, tem muitos artigos, muitos documentários que falam sobre física quântica e eles provam, os cientistas, tipo, eu gosto porque eles tentam provar que não existe e eles mesmos provam que existem. Eu adoro isso, porque é como se eles querem entrar naquele processo que eles querem provar que não existe Deus e cada vez mais eles provam que existe algo maior, né? Não é quem é Deus, né? É o que é Deus. E essa energia, ela tá acessível para todo mundo, É simples, quando as pessoas falam assim, mas eu não acredito em energia, não acredito em olho gordo, que a gente estava falando, né? Não acredito em energia ruim, inveja, essas coisas. Mas é tão simples, se a gente está muito bem, eu falo, presta atenção, eu falo, primeira coisa, né? Se conheça, presta atenção no teu corpo. Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô respirando bem, eu tô alegre, eu tô leve. E quando a gente encontra com uma pessoa extremamente negativa, a gente fica mal. E a pessoa sai assim, nossa, só de falar com você eu fiquei super bem. E você tá aquela questão de sugar energia, sugar energia, porque o mundo é para ser equilibrado. É para ter um equilíbrio energético. Então, quem tem mais doa, quem tem menos aceita, recebe. Então, a pessoa sai melhor porque ela estava mal, mas
como você não tem tanta energia assim, você dá o pouquinho que você tem. E não tem como dar uma bloqueada, não? Eu digo tem sim. A apometria é uma técnica que a gente faz, essa proteção energética, para a gente não ficar pegando a energia dos outros. O reiki também é uma técnica excelente para a gente alinhar os nossos chakras e não ficar pegando energia alheia, né? Energia que não é nossa. E a gente pode fazer, eu digo, não precisa da apometria, não precisa do reiki, a gente mesmo pode fazer alguma coisa. Quando eu levanto, eu posso fazer minha oração, pedir minha proteção, pedir meu anjo da guarda que me acompanhe e que eu leve comigo somente o que é meu. E que eu não pegue nada de ninguém. E também não deixo o que é meu com as pessoas, né? Porque não adianta eu não querer pegar de ninguém e largar meu lixo com as pessoas, né? Tem isso também. Fácil. Realmente é importante. Acho que nós temos que pegar isso aí, porque às vezes acontece, né? No dia a dia e tal. As pessoas, elas realmente, aquela história do ambiente, né? O ambiente, ele te transforma, ele acaba te moldando, né? Sim. Aquela pessoa isso que você falou, aquela pessoa que às vezes, tá muito bem, tá muito pra cima e tal, e tá ali no ambiente com 2, 3, 4, 5 pessoas, às vezes, que estão pesando, é natural que ela vá ficando mais pesada também, né? Também, quando... Vocês lembram da pandemia, não faz muito Sim. tempo, né? Sim. Como a pandemia era uma energia muito baixa, né? Era energia de morte, de perda, de tristeza, de angústia, de medo. Eram sentimentos que tem uma escala que a gente mede energias, mede em hertz, que chama escala de Hawkes. Era uma energia muito baixa. Então não tinha quem estava bem. Quem dizia, nossa, estou super bem. Porque o planeta inteiro estava vibrando numa energia baixa. Planeta inteiro. Eu falo, eu sou reikiana e nosso grupo de reiki, a gente fazia reiki toda semana, mesmo online. A gente ia conseguindo mudar um pouquinho a gente. Sim. Então, assim, o planeta inteiro estava numa energia muito baixa e não tinha quem você conversava que não falava coisas ruins. É verdade. E falando em pandemia, foi a virada de chave, de repente, para as pessoas começarem a pensar um pouquinho mais desse lado? Foi. A pandemia, ela teve muitas coisas ruins, muitas, mas também teve muitas coisas boas. Trouxe muita clareza para muitas pessoas, principalmente que a vida é finita, que a gente termina. As pessoas não pensam nisso. Então, muitas pessoas tentaram mudar um pouco disso. E começar a perceber que não é só esse ambiente, que existe algo maior. Às vezes, por ter que acreditar em algo para tentar amenizar a dor, às vezes por ouvir falar isso, ouvir de novo, e a pessoa começa a buscar um pouco mais de informação, que eu acho que a informação é tudo também. Mas foi uma virada de chave. Assim, a gente elevou muito o nível de ansiedade, muito o nível de depressão, síndrome do pânico. O Brasil está na OMS no 4º lugar, né, de níveis de ansiedade. É o país que mais vende ansiolíticos. Então, tudo isso veio e mostrar para as pessoas que existem um outro caminho, né, que não adianta você só tampar o sol com a peneira ou só apagar incêndio, que você precisa buscar a causa, a raiz mesmo do problema. Sim, né? Eu vejo por experiência própria, foi mais de 1 ano e meio que a gente ficou praticamente trancado em casa, né? Hoje, com toda a tecnologia, a gente tinha com o que se distrair, o que fazer, trabalhar, inclusive, a gente conseguia trabalhar. Mas e se fosse há uns 20, 30 anos atrás? Ia fazer como, né? Então, em muitos momentos, mesmo tendo toda essa tecnologia do lado, a gente se pegava pensando na vida, pensando no que ia acontecer, no como ia acontecer. E isso a gente vê pela minha própria família, por exemplo. A gente começou a pensar muito mais na gente, na nossa saúde mental, do que muitas outras coisas. Então, por isso que eu digo, né, na hora que eu perguntei uma virada de chave, porque se pra mim foi, imagino que pra muita gente foi também. Pra né? muita gente. E isso foi muito importante, porque muitas pessoas... O porquê que foi a virada de chave? A gente teve que conviver com a gente mesmo. Cara, isso é triste, porque a gente às vezes não quer conviver com a gente mesmo. E a gente teve que se conhecer, a começar a olhar para o que doía, para o que incomodava, a olhar que, não é por aí, eu preciso buscar ajuda. Então, muitas pessoas, eu falo, a medicação é muito boa, mas muitas pessoas não querem tomar medicação. E concordo, porque em muitos casos não vai resolver mesmo, só vai apagar um incêndio, né? Não vai apagar o foco do incêndio. E muitas pessoas, o que eu faço para não ter que tomar medicação? Aí começaram a buscar
alternativas, né? Então, assim, vou fazer um reiki, porque alguém me falou que é bom. Vou fazer uma constelação para conseguir entender o porquê que eu tô passando por isso. E assim foi, eu digo, foi muito bom, né? E uma que a tecnologia mudou a parte online, né? Que as pessoas não tinham esse acesso. Hoje em dia, graças a Deus, facilitou muito. Facilitou muito. Agora, falando nessa questão de energia também, natureza, meio ambiente, realmente tem um impacto importante, assim, para que a gente possa literalmente descarregar um pouco mais dessa energia? São rituais que cada um vai buscando, né? Mas eu gosto muito. Pés no chão, pés na grama, em contato mesmo com a natureza, observar um pôr do sol. Que é coisa mais meditativa do que você poder sentar e observar um pôr do sol? Isso é fato. É uma coisa que eu sou apaixonada, que é o pôr do sol. É sentar e observar, escutar os pássaros, ver o pôr do sol, sentir a diferença, porque vai mudando o clima. Então, isso é meditação, né? É o estado de presença. É quando você pode sentar na beirada de uma cachoeira e contemplar a cachoeira. Barulho, sentir a água, a névoa. Então, quando você pode estar presente, em qualquer lugar que seja no restaurante, se você pode estar ali presente, você está reequilibrando a sua energia. Bom, isso é importante também, porque às vezes está fácil, está acessível para a pessoa e ela acaba não explorando isso, né? Da forma adequada. Esquece, na verdade, né? Esquece. E aí, para trabalhar daqui a pouco essa questão de a pessoa realmente se conhecer, acompanhei pelas suas redes sociais que você tem um método Avise. Isso. Esse método é justamente para isso, para a pessoa ela se conhecer. Explica como é que funciona, é online, como é que é o curso? Então, por muito tempo, né, eu venho buscando, primeiro eu busquei para mim a questão do autoconhecimento e eu percebi que muitas pessoas achavam isso que era muito distante, né? E não é muito simples, mas a gente precisa de um passo a passo. Eu falo coisas que eu levei 5 anos, eu gostaria que eu tivesse tudo isso de forma mais prática. E o que realmente funciona, porque eu falo, às vezes eu fiz um monte de curso que não resolveu nada. Mas pelo menos eu soube que não era. É isso aí. Então, no fundo, foi bom, pelo menos para saber que não era por ali. Mas o método Avise é o autoconhecimento através da visão sistêmica e a espiritualidade. É quando eu trago que, para a gente se conhecer, a gente precisa unir o que é da visão sistêmica, é me conhecer através dos meus ancestrais, é o que eu carrego hoje, que eu venho carregando do meu sistema familiar, o que eu preciso e o que eu não preciso mais. E a questão da espiritualidade, que vai além, né, da questão de religião, de espíritos, não tem nada a ver. Espiritualidade é a essência do ser. Então, é como eu sou em essência, quem eu sou em essência, qual é a minha essência. E eu trago, um curso online, 100% online, que chama Autoconhecimento Não É Para Todo Mundo. Porque não é mesmo. Isso também é polêmico. Quem não está preparado para se conhecer, não vai se conhecer. Pode fazer, mas não vai ter aquele feeling de dizer assim, poxa, eu faço errado. Certo. Eu posso mudar aqui. As pessoas não querem isso, elas querem que eu chegue lá e diga assim, você precisa fazer isso, mudar isso, mas isso aqui deixa que eu faço. Tá? Daí, quando você voltar daqui 1 mês, eu já vou ter feito isso aqui, sua vida vai ser outra. Sabe? Não há milagres. Então, atalhos, né? Não há atalhos. O autoconhecimento não tem atalhos. Você precisa saber quem é você. Quem é você nesse meio da sua família? Às vezes a gente faz coisas porque a gente honra os nossos familiares, né? Muitas pessoas podem ter a mente escassa, que a gente fala, que é fazer dinheiro e nunca ter dinheiro. Eu faço dinheiro, mas eu nunca tenho dinheiro. Faço dinheiro, mas nunca tenho dinheiro. Por quê? Às vezes a gente está honrando um familiar que nunca pôde fazer dinheiro, nunca pôde ter dinheiro, desfrutar do dinheiro. E a gente continua nesse processo, à toa. Bem isso legal. Realmente é muito, muito complicado. E aí, quando a pessoa passa a entender, pode realmente ajudar a ter um outro resultado. Porque essa parte financeira, ela acaba influenciando nas demais áreas também. Todas. Não adianta a gente dizer que, não,
Ok, é possível. É que riqueza é muito individual, né? Muito particular, Sim. né? Um pode entender uma certa quantia, outro outra, enfim, e situações diferentes. Mas o fato é que realmente impacta bastante. Essa questão financeira, eu vejo que realmente faz muito sentido isso, as bases, né? A tua família, de onde você veio, de onde você saiu, se isso te impulsiona ou não. Às vezes te trava, né? Exatamente, a maioria trava, porque quando eu fico muito diferente da minha família, parece que eu não pertenço mais à minha Perdeu família. as raízes. Perdeu as raízes. E não é isso. É a questão, porque são crenças limitantes, né? Então, assim, porque minha família nunca teve dinheiro, eu também não posso ter. E o dinheiro, a gente tem que olhar que o dinheiro é energia também. Né? Como tudo é energia, o dinheiro é energia. Então, como eu estou tratando esse dinheiro? Como eu estou tratando essa questão financeira? É uma coisa que as pessoas têm muito, né, de falar eu prefiro eu prefiro ter dinheiro, não, eu prefiro ser pobre, não, prefiro sofrer em Paris lá, eu prefiro ter dinheiro do que sofrer em Paris. Isso aí. E é bem isso. Por que eu tenho que ter dinheiro? E por que eu tenho que sofrer em Paris? Eu não posso ter dinheiro e ser feliz em Paris? Sim. Ou em qualquer lugar do mundo? As pessoas trazem muito essas questões de... Ou isso ou aquilo. Exatamente. A mente escassa. A mente escassa é isso ou aquilo. Quando a gente muda esse padrão, é isso e aquilo. Então, eu posso ser isso e eu posso ser aquilo também. Eu não preciso abandonar uma coisa para ser outra, porque eu não preciso abandonar a minha família, se a minha família tem uma origem humilde, para poder ter dinheiro. Quanto mais dinheiro eu faço, mais pessoas eu posso ajudar. E eu não preciso ser arrogante tendo dinheiro. Sim. Que é o que as pessoas acham, que vai ter dinheiro, vai virar um... E não é assim. É interessante até também a gente falar sobre a questão de como se perceber. Eu não sei se nesse período, nesse tempo que você trabalha, se você percebe ou detecta algum tipo de padrão para a pessoa dizer assim, geralmente é quando isso acontece, ou tem alguma fala, algum discurso para dizer, olha, realmente essa pessoa precisa de ajuda. Porque às vezes fica na dúvida, né? Isso que o João comentou. Às vezes a pessoa, eu me conheço, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, mas tem algumas coisas que você utiliza ou que você consegue realmente mostrar para a pessoa, olha, você não se conhece, né? Tá faltando. Eu tento sempre de uma forma muito leve trazer isso para a pessoa. Porque quando você fala, você assim, assado, aí eu tô julgando. Porque eu também não conheço aquela pessoa, eu não conheço o processo dela, eu não conheço tudo que fez ela chegar até ali. Mas muitas coisas, eu digo que é a principal que vai levando por esse caminho para tentar começar a desvendar o que está acontecendo ali, é mostrar para a pessoa que ela está na posição de vítima. Onde ela não precisa assumir o protagonismo da própria vida. Onde as pessoas decidem por ela. Onde o trabalho decide por ela. Onde o meio decide por ela. Então, fica cômodo quando eu não preciso tomar atitudes. É muito bom ser vítima. Porque eu não mudo de emprego, porque o meu emprego paga no dia certo. Mas eu não estou feliz. Eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu não saio daqui também. Porque para eu sair dali, eu preciso ter atitude, eu preciso reorganizar a minha vida, eu preciso buscar algo novo. E a pessoa não quer. Quando eu não saio de um relacionamento tóxico, eu sei que o relacionamento é tóxico, mas eu não saio dele. Por medo, digamos assim? Por medo. Por que vão falar de mim? Tem muito disso ainda, né? No século XXI ainda tem muito disso. Eu não saio do relacionamento porque o que vão falar de mim? Como é que eu vou me sustentar muitas vezes? Como é que eu vou me sustentar? O que eu vou explicar para minha mãe e para o meu pai? Ainda adultos têm essa postura. E adultos em posicionamento de criança, né? Criança precisa dar satisfação, né? Adulto não. Adulto faz e banca o preço, né? É isso aí. E muitas vezes dentro da família a gente percebe que, também acredito que isso você acaba vendo bastante na constelação, essa inversão de papéis, né?
que é algo que afeta muitas famílias no sentido de um filho assumindo o papel de pai, que é muito comum acontecer esse tipo de coisa, às vezes mais do que a gente realmente imagina, e às vezes não, acredito que a maioria das vezes a pessoa não percebe, né? Se você for falar para a pessoa, não, eu não tenho essa postura. Então a constelação acaba mostrando isso de uma forma mais prática, ela torna mais palpável isso também, né? E muitas pessoas não conseguem enxergar. Tem isso. Porque não querem. Mas é experiência própria, né? Eu já estive no lugar de querer comandar meu pai e minha mãe, né? Fazer as coisas por eles. A gente é muito arrogante quando a gente acha que a gente vai dar conta de fazer algo pelos nossos pais. Muito arrogante. É a posição de você não sabe de nada, eu que sei. Claro, por muitas vezes, a nossa existência, a gente veio para o mundo tecnológico, tudo isso. Eles não. Então, às vezes, até quando a gente vai explicar algo, mas é assim, eu já te expliquei, é assim, 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 assado. A gente não percebe que eles não conviveram com isso, e a gente sim. E quando eu quero dizer para o meu pai, para minha mãe, o que eles devem ou não fazer, né? Você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Peraí, quando eu nasci, quem que estava aqui? Eles estavam aqui, muito antes. E eles conseguiram me criar, me deixar adulta, me alimentar, me dar educação, tudo isso. E como que eu acho que eu sei mais que eles? E eles tinham muito menos que eu. Muito menos recurso. Então, quando a gente está nesse papel de ficar no meio do relacionamento do pai e da mãe, né? Porque seu pai isso, sua mãe isso. A gente fica ali, né? No leve e trás de pai e mãe, né? Porque, faz isso para mim. A gente acaba apontando o dedo para eles e dizendo que eles não são capazes. E não há nada pior do que alguém falar pra gente que a gente não é capaz. Por mais que seja inconsciente. Mas eu faço isso para ajudar a minha mãe. Não, você não ajuda. Você não deixa a pessoa fazer por ela. Muitas vezes atrapalha, né? Atrapalha. Porque eles sabem o que fazer. Os nossos pais, eles são muito melhor que nós. E se tiver um desafio, eles precisam viver esse desafio para crescer também. Exatamente, porque esse é o processo de evolução deles. Então, assim, eu fico do meu lugar. Na constelação a gente faz muito isso, né? Do meu lugar eu tenho força, fora do meu lugar eu sou uma pessoa fraca. Então, quem é o meu lugar frente aos meus pais? Filha, muito pequena perante eles. A gente sempre fala que o lugar mais alto que a gente pode chegar nos nossos pais é aos pés deles. Olha só. Interessante. Muito forte. Essas horas aí, meus pais lá em Jaborá assistindo esse tá vendo? Eu te avisei que eu sabia. Eu e meu irmão vou ter que mandar o link depois pro meu irmão, né? Que nós somos campeão em fazer reunião para definir a vida dos outros. Eu e meu irmão. É isso aí. A vida é assim mesmo, né? E a gente acha que a gente tá fazendo um bom negócio, sabe? E a gente só tá se enrolando mais ainda. É isso aí. Realmente. É bem, bem importante isso. Vamos pegar um ponto agora da história, da vida dela, né? Ela contou muito sobre essa pesquisa da vida das pessoas, né? Mas ela estava contando para nós aqui antes que ela tinha outra profissão, né? É verdade. Acho que é legal falar isso, essa questão, sim, né? O que você fazia antes? Eu era veterinária. Por isso que você gostou de fazer com os cavalos. Amei. Porque eu amo cavalos. E como que foi esse teu rumo para chegar nessa parte? Fui veterinária, me formei em 2013, aqui em Xanxerê, trabalhei em frigorífico. Quem conhece frigorífico sabe como é um frigorífico, que existe uma vida aqui fora, outra vida lá dentro, né? É tudo muito rápido, o processo é todo muito rápido, gostava muito. Mas a veterinária, como era a questão que eu trabalhava em produção, ela me afastou muito da minha família. Porque eu nunca tinha horário, eu ia às 2 da manhã, eu ia às 5, eu ia às 7, eu ficava lá até às 8 da noite. E assim, às vezes eu sinto falta dessa loucura. Mas eu não conseguia ficar com a minha família. Não conseguia, porque eu com 2 filhos pequenos, um marido. E eu comecei a perceber que isso não era o que eu queria. Porque a minha intenção sempre foi trabalhar, ter família, poder cuidar dos meus filhos, poder ficar um pouco mais com eles. E eu não estava podendo fazer isso. E veio pandemia, né? Eu digo que pandemia, por tudo, ainda foi muito bom. Veio pandemia, aconteceu algumas coisas na minha vida que eu quase entrei numa síndrome do pânico. Com medo mesmo. E me fez pensar muito sobre isso. Que rumo que eu estava tomando na minha vida. Porque meus filhos não me tinham em casa. E eu nunca podia ficar com eles. Eu falo que uma coisa que
que me chocava muito era que o contato de emergência do colégio era o meu marido, não eu. Ai. Não era a mãe. Para uma mãe. Para uma mãe, isso é Ai, terrível. E eu conversei em casa, meu marido sempre me apoiou muito em tudo, até hoje. E a gente combinou, então, que eu ficaria em casa e ficaria com os meninos, porque também não tinha nem o porquê, né? Na pandemia ali, eles não tinham aula, aquela loucura toda. E eu já vinha fazendo muitos cursos, buscando o autoconhecimento para mim, né? Para atuar. Uma coisa bem pessoal mesmo. Pessoal, para conseguir entender as minhas questões, principalmente espirituais. E foi assim que eu comecei a trabalhar, comecei a atender com auriculoterapia, com massagem, e fui mudando o rumo totalmente, e hoje eu sou extremamente feliz. Que legal. Literalmente encontrei o propósito de vida, né? Isso é muito bom, né? Quando você sente que ajuda, não que antes na tua profissão você não ajudasse as pessoas, mas dessa forma você consegue perceber, talvez de uma forma mais prática, mais rápida, né? O impacto. Sim, porque eu não tinha um contato com as pessoas, Sim. né? Então eu trabalhava com a qualidade em frigorífico, então assim, as pessoas que eu tinha contato eram lá dentro. É isso aí. Mas eu sabia que pro alimento chegar bom na mesa dela, dependia do teu trabalho. Dependia do meu trabalho ser bem feito. E gostava muito, gosto ainda da veterinária, mas decidi, e foi uma decisão muito difícil. Eu imagino. Porque é você abdicar de 5 anos de faculdade, 2 de pós-graduação, cursos, extensões, tudo. É como se a mente primeiro fala assim, você vai jogar tudo no lixo. Só que conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Ninguém te tira. E isso eu levo pra vida. No coração, a veterinária. Não, eu não tenho dúvida disso. E na pior das hipóteses, um dia eu quero voltar, você já tem mais uma área de conhecimento aí agregada. Ativa o CRMV e volta. Vambora, né? Inclusive, você já pensa em algum dia voltar ou quer seguir mesmo agora esse caminho? Nunca mais pensei em voltar. Eu digo, não volto. Talvez eu alie alguma coisa da constelação com os animais. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Talvez futuramente sim eu consiga aliar essas duas questões, essas duas paixões. Mas por enquanto não. Tá feliz, legal. tá Muito bem. feliz, Que muito bom, feliz. que bom. Maria, como estamos aí de time? Temos 42 minutos. 42 minutos, então temos tempo para mais perguntas. A gente fica naquela se a gente não estoura muito tempo, mas então temos mais para Dá pra conversar mais um pouquinho, né? Mas muito interessante essa área, e nós comentávamos até antes de começar a gravação que para quem quer se conhecer um pouco mais e quem sabe até passar a fazer um trabalho como você faz, de atender as pessoas, de realmente ajudar elas, não necessariamente às vezes, eu sou advogado. Não tem nada a ver, mas aí a pessoa se descobre e realmente gosta, e por um pensamento de que, o que a família vai dizer, mudar totalmente de área, porque às vezes vem essa primeira cobrança justamente da família, né? Você se cobra, mas a própria família diz, mas calma lá, né? Olha só, e o investimento, né? E às vezes nem só da família, né? Sim, tem uma pressão muito grande, né? Sim, da própria sociedade, né? Então, porque você vai contra muitas coisas, né? Quando eu fui fazer essa transição de carreira, uma pergunta que a minha mãe me fez e me fez refletir muito. Mas você vai ser o que agora, minha filha? Como explicar a tua profissão? Porque antes as pessoas perguntavam pra ela o que. A Elisângela é veterinária. É Tá, e ela, assim, foi um choque pra ela mesmo. Você vai ser o que agora, minha filha? Porque não tinha essa. Hoje ela vai na minha clínica, ela adora, sabe? Mas no início não era assim, não era visto assim. E essa questão de profissão, a gente não precisa ter uma profissão específica, eu digo, salvo quando a gente está lidando com saúde mental, quando a gente está lidando com coisas físicas específicas, sim, a gente tem que ter a área da saúde agregada, né? Claro. Não tem como fugir disso. Mas eu tenho colegas que são advogados, que são consteladores. Eu tenho um colega até num curso que eu faço em Florianópolis que eu acho interessantíssimo. Ele é delegado. Olha só. E atua com constelação familiar dentro da polícia, dentro da área de homicídios. Ali as duas situações. As duas situações. Então, você consegue... A constelação, por exemplo, não é simplesmente para eu ir ali e fazer a constelação. Tem a constelação familiar que é aplicada dentro das escolas, a constelação familiar que é aplicada dentro do Tribunal de Justiça, ali na parte
de audiência ali que eles sim. fazem com as partes. Então, é aplicado a visão sistêmica, né? A visão sistêmica que te faz enxergar, às vezes, o que você não está vendo. Além daquilo ali que você está enxergando. Então, tu não precisa ter uma profissão específica. E se você, por exemplo, é um advogado, se você faz uma constelação familiar, um curso, para você mesmo, para você se conhecer, para você entender as tuas questões, você pode aplicar isso para os teus clientes. Porque você consegue ter uma visão fora do que está acontecendo ali. Claro, claro. Que legal, que legal. E é bom quando as pessoas têm a mente aberta para isso, né? Porque esse é o ponto. Veio muito rápido, eu acredito que a gente está evoluindo muito nesse sentido, mas ainda tem sempre esse receio, né? Realmente funciona? Não é? A gente conversava também antes de que tem aquelas situações que você opta, né, por não atender. É justamente por isso, pelo fato de as pessoas terem esse bloqueio muitas vezes. Sim, porque muitas pessoas vêm querer te questionar, sabe? Vêm querer impor a visão delas sobre o que você está fazendo. Se você não acredita em determinadas situações, tá tudo bem. Você não precisa fazer. Você precisa ir até onde você concorda aí. Então não tem o porquê você fazer algo que vai além do que você acredita. Simplesmente para ficar questionando. Eu digo assim, eu fico do meu lugar. Do meu lugar eu tenho força. Do meu lugar de filha, do meu lugar de terapeuta, do meu lugar de esposa. Então, do meu lugar. Então, como terapeuta, do meu lugar. Você, o que você, do seu lugar, você acha que funciona, não funciona? Tá tudo bem. Não é uma questão de tentar convencer a todo custo a pessoa. Não, e essa questão de tentar convencer o outro, me poupe, né? Isso é coisas que não se discute, né? Cada um tem a sua visão espiritual, sua visão de religião, de política, de gosto, de tudo na vida. Porque cada ser é único. Você tem as tuas vivências, eu nunca vou saber pelo que tu passou na vida. O caminho que você percorreu para ser quem você é hoje, só você sabe. Ninguém sabe. Ninguém. Por mais que você tenha um melhor amigo que conviveu com tudo ali, sabe de tudo da sua vida. Aquela pessoa que às vezes a gente fala, sabe mais de mim do que eu mesmo. Não. O que você passou, só você sabe. Meu pai fala uma coisa que eu falo, que o calçado... Só você sabe o tanto onde o calçado aperta. Isso ninguém vai saber e ninguém vai te tirar isso. Então é só você que vai passar por esse processo, mais ninguém. Agora, o atendimento que você faz, hoje você tem uma ideia de proporção homens e mulheres? Porque eu percebo que os homens geralmente eles são mais fechados, né? Mais crica, né? Eu não vou pro psicólogo, eu não vou pro psiquiatra, eu não faço terapia. Passa muito essa questão da fraqueza muitas vezes. Tá aproximando essa proporção ou mais mulheres? Eu tô chutando aqui, eu acho que mais mulheres vão. Mais mulheres, com certeza. Ainda são mais as mulheres. As mulheres, elas aprenderam ao longo do tempo que elas tinham que ser fortes, tinham que aprender a ser forte e foram buscando. Os homens, há um bloqueio muito grande, porque os homens ainda têm muito intrínseco neles que homem não chora, homem tem que ser forte o tempo todo, homem tem que dar conta de tudo. E não é assim. O homem também tem sentimento, assim como as mulheres. O homem também pode chorar, o homem também tem problemas, ele também pode falar que ele não está legal. Mas como foi aprendido muito isso, né? Que o homem tem que ser durão. Isso afasta mais ainda essa questão do autoconhecimento para o homem, dele acessar uma terapia, dele buscar uma constelação. Mas é muito transformador quando o homem busca. Porque ele não acredita. Mas ele vai assim, meio Mas não é que é mesmo? É bem assim mesmo. Bem assim. Você já atendeu algum caso dessa forma? Já, porque eu acho engraçado, justamente por isso. Porque ele chega, ele não tem problema, tá tudo certo. Eu vim aqui, é uma curiosidade que eu tenho. E é bem isso. Vim por um amigo meu aí. Eu tinha uma curiosidade, mas um colega meu fez, ou a minha esposa fez, então eu vim ver o que é, ou se vai me ajudar, se não sei mais o que, mas como é que isso funciona? Aí a gente vai conversando, a gente tem que ter um cuidado maior, principalmente com essas pessoas, porque não adianta eu explicar para você que isso aqui é uma âncora, tá bom. Sim, pois é. Não, né? O que é isso? Como assim? Como assim? É um boneco? Boneco, acabou, né? É um boneco e pronto. É um boneco que a gente vai sentir o que esse boneco tá fazendo. E ele vai se entregando, assim, nossa,
é realmente assim. Isso aconteceu, tal coisa. Na minha vida sempre foi assim. E ele mesmo vai linkando e trazendo as coisas que ele está sentindo ali, linkando com a vida dele. E é muito incrível, porque é uma pessoa totalmente cética, né? Claro. Chega ali, não acredito nisso aí, vim aí, mas não acredita. Mas principalmente muitas técnicas espirituais, os homens são mais adeptos. Certo. Legal. E como pode fortalecer justamente, né? Para quem realmente se envolve, se entrega, né? Que realmente acredita, porque aí eu acredito também que o resultado, a colheita para essa pessoa é muito boa, né? Sim, se você se entrega, se você acredita, primeiro em você, depois na técnica, aí os ganhos são imensos, porque não adianta você confiar só na técnica. A técnica não é a resolução, a técnica é um caminho. E quem percorre é você. Então, se você acredita que um reiki vai fazer bem para você, você sai revigorado. Se você entra num reiki acreditando que não vai funcionar com você, você sai pior. Perdi meu tempo, perdi meu dinheiro e acabou. Que coisa. Vamos caminhando para o final, vamos deixar o espaço aqui agora para a Elisângela poder... Inclusive ela tem um Instagram bem forte, né? Que ela posta sempre, eu tava olhando lá, né? Cheio de dicas, tudo, né? Isso é legal, para quem quiser acompanhar, então, como faz para te acompanhar nas redes sociais, Elisângela? Então, tem o Instagram, que é o @ElisângelaReisF, Elisângela com Z. E lá eu coloco algumas coisas sobre dicas, às vezes eu digo algo, vem uma inspiração divina e a gente posta alguma coisa. Então eu digo, sempre traz alguma clareza para as pessoas, né? Trazer um pouco mais de informação para as pessoas, porque o mundo está tão desinformado. Tão de informação, não que me seja uma verdade absoluta, mas para mim é a minha verdade, então eu trago ali a minha verdade no que eu realmente acredito. Então ali tá nas redes sociais, podem me encontrar, tem todos os links ali também do curso, do acompanhamento terapêutico. Aí fica fácil para ter esse contato contigo. Fica fácil. Agendar uma consulta e tudo Exatamente. mais. Tudo aí pelas redes sociais. Hoje facilitou demais, né? É, isso aí. João, fechamos a nossa conversa. Obrigado também pela participação. Isso aí, foi bem produtivo, né? Eu não conhecia muito essas partes assim, a gente foi aprendendo aqui devagarinho, quietinho, né? É que nós somos meio chucro, né, João? É homem, né? É homem. Nós somos meio chucro, mas olha, já me abriu a mente aí. Essa conversa já foi boa, já rendeu. Foi show de bola, foi bem legal. Muito obrigado, Elisângela, por ter vindo. E abrido a nossa mente, diz o outro, abrido. Obrigado, Elisângela, mais uma vez pela participação. Sempre bem-vinda aqui no Canal Ideal. Muito obrigada. É isso aí, gente. Nós conversamos então com a Elisângela Reis, trazendo todas essas informações. E olha só, para você que quer conhecer, não deixe de acompanhar aí pelas redes sociais, que com certeza você vai gostar dos conteúdos.